Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdos de língua inglesa e geografia e matemática. Então, primeiro eu vou começar com língua inglesa, então vou pedir para que vocês peguem o livro de inglês e vamos abrir nas páginas das últimas atividades que tivemos, né? Que eram as atividades das páginas 76, 77, 78 e 79, que nós vamos corrigir agora e ter conteúdo novo. Então vamos lá. Na página 76 eu citei, né? Eu disse algumas frases e vocês tinham que identificar o que aparecia aqui. Então eu vou ler mais uma vez, Vou falar mais uma vez e ticar o que precisa, certo? Então vamos lá. No script 1, na tela 1. How do you go to the drugstore? I go to the drugstore by bus. Então vocês tinham que ticar o ônibus, que foi a frase que eu falei. Essa aula está disponível na videoaula 120, foi postada no dia 10 de novembro, terça-feira, tá? Então, hoje a gente já está fazendo a correção, porque como é um conteúdo que precisa disso, então vou repetir. Number 1. How do you go to the drugstore? I go to the drugstore by bus. Number 2. How do you go to the park? I go to the park by bike. Então a gente tem que ticar a bicicleta. Number 3. How do you go to the Statue of Liberty? I go by boat. Então vocês têm que ticar o barco aqui, ó. E number 4. How do you go to school? I go to school by subway, de metrô. E aqui eu lembro que eu falei que vocês tinham que falar sobre vocês, sobre como vocês vão, então vamos lá. Ask and answer, pergunte e responda. How do you go, student? Eu vou colocar né, Letícia. E vou colocar a professora Luana aqui embaixo. Então vamos lá. How do you go to school? Eu, professora Letícia, vou até voltar aqui para não escrever errado. Venho para a escola on foot, a pé. Então eu coloco aqui, ó, on foot. Se vocês também vêm para a escola a pé quando vinham, coloquem on foot. How do you go supermarket? I go supermarket by car. Eu vou de carro, porque normalmente eu tenho que carregar as compras. How do you go to the park? I go to the park by bus. Eu vou de ônibus, porque os parques aqui não são tão pertos. Então eu vou de ônibus, que era o Parque do Ibirapuera. A professora Luana vem para a escola. How do you go to? How do you go to school? A professora Luana, I go by bus. I go supermarket by car. Ela também vai de carro. E how do you go to park, professora Luana? I go to the bike. Ela vai de bicicleta. Vocês entenderam? Vocês façam a de vocês. Vocês podem perguntar para o papai, para a mamãe ou até para o irmão, o que vocês quiserem. Aqui na página 77, vocês tinham que achar aqui, ó, as palavras horn, wells, wipers. Então, vamos lá? Ó, horn, buzina, wheels, roda. Lembra do carrinho Hot Wheels? Hot Wheels, rodas quentes. E wipers, para-brisas. Espero que vocês tenham conseguido identificar as palavras no caça-palavra. E a 79 era cantar a musiquinha. Eu coloquei o link lá para vocês cantarem. Ninguém me mandou vídeo, hein? E aqui na 79 vocês tinham apenas que recortar, né? Lá do material de apoio. Cadê aqui? O ônibus, colocar aonde vocês quiserem. Bakery, museu, drugstore, by bus e circular
pelo desenho com o ônibus. Agora nós vamos para o nosso conteúdo de hoje, que é a página 80 e as suas atividades. Então vamos ler os diálogos juntos? Então vamos lá. Look, read and listen. Observe as ilustrações, leia e ouça os diálogos. Então vamos lá. It's an expensive bicycle. It is an expensive bicycle. It's a cheap bicycle. It's a fairy motorcycle. It's a slow motorcycle. Então, o que eles estão falando aqui nesse diálogo? Expensive, ela está dizendo que é caro. Essa bicicleta é muito cara. E ele está dizendo que essa bicicleta é pequena, né? Menor. Expensive, é grande, né? Olha aqui a quantidade de dinheiro. E aqui, it's a fat motorcycle, é uma moto grande, né? E essa é uma pequena, slow, né? Pequena moto. E agora nós temos aqui uns áudios para ouvirmos na página 81. É para me ouvir e repetir. Então vamos lá. A fast airplane, a slow snail, an expensive car, a cheap bike, a long train, a short bus, a new book, an old motorcycle, a good cake, a bad pizza. Então nós temos aqui algumas palavras novas. A fast aeroplane, fast, um rápido avião. A slow snail, a gente sabe que o caracol é devagar, né? Então, na verdade, it's a fast motorcycle, esta é uma moto muito rápida. It's a slow motorcycle, é uma moto bem devagar, né? Ó, fast, a fast aeroplane, a slow snail. An expensive car, é um carro caro, é uma bicicleta barata. A cheap bike. A long train é um longo trem. A short bus é um curto ônibus. A new book, um novo livro. An old motorcycle, uma motocicleta velha. Um bom bolo, uma pizza má, né? Por causa da imagem. E aí, lembrando que aqui nos flashcards, né, a gente conheceu também alguns, né? Train, motorcycle, então a gente já conhece essas palavras, né, esses objetos. Motorcycle, táxi, bike, bus, plane, né, aeroplane, que é o avião. Ship é os navios, aqueles navios bem grandes. On foot, andar a pé. Boat, barco. Subway, metrô. Então, continuando, nessa atividade 2 é apenas repetir. Então, vamos mais uma vez comigo? A fast aeroplane, a slow snail, an expensive car, a cheap bike, a long train, a shuttle bus, a new book, an old motorcycle, a good cake, a bad pizza. Só isso. Páginas 82, 83, 84 e 85, eu vou explicar agora o que é para fazer. Na número 1, vocês vão observar e associar cada palavra a seus antônimos. Antônimos e sinônimos nós já aprendemos. Antônimo é o quê? O contrário. O contrário de fast é slow. Então, eu já vou fazer essa aqui. O contrário de cheap, good, long, new. É isso que vocês têm que fazer. Number 2, página 83. Descreva as imagens utilizando as palavras abaixo. Então, vocês têm aqui fast, slow, cheap, expensive, short, long, old, new, good, bad. Vocês têm que associar a cada palavra. O que vocês acham? It's car. New, fast, cheap, expensive, short. É isso que vocês têm que colocar, usando o it's. Eu vou fazer o carro. It's a new car. E aí, como eu já usei o new, eu já risco ele aqui para não usar nas outras imagens, porque não é para se repetir.
Página 84. Observe e complete o quadro, o infográfico. O que vocês podem colocar aqui na imagem significando o que é um Nós também já estudamos, terceiro ano, o que é... Não, foi pro quarto. Né? Infográfico, né? É uma palavra e imagens que se associam. Então, é ar, land, terra, water, água. Então, vocês vão associar o que vocês acham que tem a ver com a palavra água, water, com a palavra land, terra, e com a palavra air, ar, entenderam? E aqui no extra time, look, read and learn. Olhe, leia e aprenda. Observe as imagens, leia as informações e aprenda sobre segurança no trânsito. Então, essa parte aqui, o que vocês têm que fazer? Aqui a gente tem que aprender, ó. Use the crosswalk. O que é crosswalk? É a faixa de segurança. Wear the seat belt. Pay attention to the traffic lights. Muita atenção nos semáforos, nos faróis. Aqui no Brasil a gente usa muitas palavras que se associam a isso. Depois vocês têm que observar a ilustração e então escreva a ação associada. Stop, go, count. Count, o que será que significa? Stop, go, count. Então, vocês vão pintar aí de acordo, com o que vocês acham que tá certo, A gente já sabe que as cores do farol são verde, vermelho e amarelo. O que significa o verde, o que significa o vermelho e o que significa o amarelo. E colocar aqui do lado, se é stop, go, count, De acordo com as setas. Bom, finalizamos o conteúdo de hoje de língua inglesa. Eu vou fechar o livro de inglês e vou pegar o nosso livrão para termos conteúdo de geografia e matemática. Então, vou fechar, vou pegar o livro. Então, eu vou começar com matemática, que são as correções das atividades sobre massa e capacidade, Quilo, quilograma, grama e miligrama, que foi o conteúdo da aula 122. E agora nós vamos fazer as correções, combinado? Então, vamos lá. Então, na página 35, nós observamos todas as orientações, o que significa quilo, o que significa grama, as substituições, as abreviações, e nós partimos para a atividade. Eu fiz a número 1 com vocês. Qual a unidade de medida de massa, quilograma, grama ou miligrama é a mais indicada para expressar o peso dos objetos a seguir? Então, vamos lá. O pão, grama, entre parênteses, G, miligrama, mg. Os patins eu coloquei também quilograma, entre parênteses o kg, que é como a gente conhece, e a caixa de lápis de cor, eu coloquei grama e entre parênteses o G. Agora vamos partir aí para a atividade 2. Os produtos a seguir foram pesados em uma balança de 2 pratos. Escreva o peso de cada produto. Então, nós temos aqui, café. Aqui está o café e aqui está a quantidade que pesa o café, porque vocês estão percebendo que está igual? Então, quantos vocês acham que pesam o café? Temos 2 pesos de 250 gramas, então nós temos um café de 500 gramas. Nós precisamos... O arroz, nós temos um pacote de arroz e 2 pesos de 500 gramas. Então, nós temos 1000 gramas ou 1 quilo de arroz. Eu vou colocar 1 kg. Número 3. Observe nas balanças digitais a seguir a quantidade de gramas de farinha de trigo que André usou para fazer pães. Então, 500 gramas na A, 1000 gramas ou 1 quilo na B, 1.200 gramas ou 1 quilo e 200 gramas na C. Em qual balança o pacote de trigo pesa 1 quilo? Na balança B. Então, nós vamos escrever aqui B. Metade de 1 quilo? Na balança A, 500 gramas. Então, A. E mais de 1 quilo na balança C, 1.200 gramas, 1 quilo e 200.
Página 37. As caixas representadas a seguir têm o mesmo peso? Quanto pesa cada caixa? Então, nós temos aqui também uma balança de 2 pratos. Nós temos aqui as caixas e aqui o peso. Então, vamos lá. Nessa caixa, nós temos 500 gramas. Então, se a gente dividir 500 por 5, a gente vai descobrir que cada caixa dessa pesa 100 gramas, né? Porque 500, que é o peso daqui, dividido por 5 caixas, é igual a 100. Então, cada caixa pesa 100 gramas. Na B, 1, 2, 3, 4, 5 caixas e 1 quilo. 1 quilo, 1000. Então, a gente tem que dividir 1000. Ó, vou colocar 1 quilo é igual a 1000 gramas, certo? Então, nós vamos dividir 1000 por quanto? Por 5. Por que por 5? Porque são 5 caixas. 1, 2, 3, 4, 5 caixas. E 1000 dividido por 5 é 200. Então, cada caixa pesa 200 gramas. Pronto, finalizamos o exercício 4. Número 5. Pedro está ajudando a avó a fazer um bolo de cenoura. Veja a lista de ingredientes. Então, nós temos aqui, para a massa, 3 cenouras médias picadas, 3 ovos, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 pitada de sal. Para a cobertura, 5 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de chocolate em pó e 2 colheres de sopa de manteiga e 2 colheres de sopa de leite. Então, ó, aqui a gente descobriu que as colheres recebem o nome de acordo com o seu tamanho. Colher de café, colher de chá, colher de sobremesa e a colher de sopa. É uma pena não podermos fazer essa receita juntos, hein? Ia ser muito bom. Então, nós temos mais atividades aqui da página 38 e 39. A página 39, eu andei observando o terceiro ano e eu não vou fazer as correções, porque eu quero que vocês façam sozinhos e depois eu observe. Então, eu vou fazer a correção da 38 e da 40. A 39, que vocês têm que usar os pezinhos aqui, eu quero ver como cada um vai, né, fazer essa atividade. Então, voltando. Sabendo que 1 xícara equivale a 120 gramas de farinha de trigo e a 160 gramas de açúcar, calcule quantas gramas de cada ingrediente são usados na massa de receita. Então, a gente vai calcular quanto que a gente usa de farinha de trigo e quanto de açúcar. Então, a gente pode voltar lá e vamos lá. São quantas de farinha de trigo primeiro? 2 xícaras de farinha de trigo. Então, são 120 gramas mais 120 gramas. Ou 120 gramas vezes 2. Então, eu vou fazer vezes 2 porque para mim é mais fácil. Então, vamos lá. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, a gente precisa de 240 gramas de farinha de trigo para fazer essa receita. De açúcar, a gente volta lá na receita. Vamos ver. São 2 xícaras de açúcar. E aqui está dizendo que de açúcar ela vale 160 gramas. Então, o mesmo processo a gente pode fazer. Né? Eu vou até colocar aqui do lado. 2 xícaras. Aqui, 2 xícaras para a gente não se perder. Então, a gente pode fazer do mesmo jeito, 160 vezes 2 ou 160 mais 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. 320 gramas de açúcar são necessários para fazer esse bolo. B. 1 colher de sopa equivale a 10 gramas de açúcar e a 6 gramas de chocolate em pó. Quantas gramas desses ingredientes são necessários para preparar a cobertura? Então, açúcar, a mesma coisa. Vamos voltar lá na parte da cobertura e descobrir 5 colheres. Já vamos escrever aqui. 5 colheres e cada grama de 5 colheres equivale a 10 gramas de açúcar. Então, a gente vai fazer 5 vezes 10. 10 vezes 5. Por que 10 vezes 5? Porque são 10 gramas de açúcar e cada grama vale 5, né? Cada grama
Cada colher de sopa vale 10 gramas. Então, a gente vai fazer 10 gramas vezes 5 colheres. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Então, a gente precisa de 50 gramas de açúcar para fazer a cobertura. Agora, o chocolate em pó. A gente volta na receita. 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Então, a gente vai fazer 3 vezes 6, ó. E 6 gramas, uma colher de sopa equivale a 6 gramas de chocolate em pó. Então, nada mais é que 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18 gramas de chocolate em pó. Certo? 6. As balanças representadas a seguir estão em equilíbrio. Olha aqui, 5 quilos. Tá vendo? E aqui também. Quanto pesa uma caixa? 5 quilos. Né? E um pacote de café? Quanto vocês acham que pesa? Ó, vocês percebam? Nós temos 2 caixas aqui. Então, são 2 vezes 5. 2 vezes 5 a gente já sabe que são 10. Então, são 10 quilos. Bom, pessoal, eu vou explicar aqui a 7 e não vou corrigir, combinado? Então, vamos lá. Fabiano está usando uma balança de 2 pratos para descobrir o peso destas caixas. Então, eu tenho uma caixa de 1 quilograma, meio quilograma, 1 quilograma e meio e 2 quilogramas. Então, vocês vão recortar aqui da aba e colar na balança aqui ao lado. Quantos pesos será que você vai colocar na A? Quantos pesos você vai colocar na B? Quantos pezinhos você vai colocar na C e na D? Então, essa eu vou até escrever. Correção individual. Eu vou corrigir depois, porque essa é a parte da atividade que eu quero ver como vocês estão lidando, combinado? Bom, finalizamos a lição de matemática por hoje e nós vamos para o nosso conteúdo. Ah, não, olha... 1000 perdões, eu já achando que terminava aqui. Então, perdões, página 40. 8. Observe na tabela a seguir a quantidade de quilogramas de pão francês e de pão de queijo vendido por uma padaria em 5 dias da última semana. Então, nós temos aqui quilogramas vendidos e os dias da semana. Pão francês e pão de queijo. Então, nós temos segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Né? Porque ele foi bem claro, nos 5 dias da última semana. Então, com essas informações que nós temos, nós vamos completar tudo que está pedindo aqui. Então, quantos quilogramas de pão francês foram vendidos na quarta-feira? Então, nós vamos aqui na quarta-feira, 138. Vamos escrever. B. Quantos quilogramas de pão de queijo foram vendidos na sexta-feira? Então, nós viemos aqui na sexta, pão de queijo, 85 quilos. C. Na quarta-feira foram vendidos quantos quilogramas? Na quarta-feira foram vendidos quantos quilogramas de pão francês a mais que de pão de queijo? Então, nós temos que saber. Na quarta, foram vendidos 138 quilos de pão francês e 62 quilos de pão de queijo. Então, nós vamos subtrair, porque ele quer saber a mais. Então, nós temos 8 menos 2, 6. 13 menos 6, 7. Então, nós descobrimos que foram vendidos 76 quilos a mais de pão francês. A mais. D. Nesses 5 dias, foram vendidos mais de 800 quilos de pão francês ou menos? Como que a gente faz essa conta? A gente vai somar todos os dias da semana para saber se foram vendidos mais ou menos de 800 quilos de pão. Então, nós vamos fazer 120 mais 150, que dá 270. Depois, 138, aqui ó, eu fiz essa conta depois e deu 270. Depois eu fiz 138 mais 119. 138 mais 119 é igual a 257. Vou colocar aqui. Depois, mais os 185 da sexta-feira,
que me dá 712. Então, a gente sabe, e aqui fica 712 no total. Então, pessoal, somando 120 mais 150 mais 138 mais 119 mais 185 me dá 712 quilos de pães. Então, foram vendidos menos que 800 quilos, menos de 800 quilos de pão durante a semana. E em que dia da semana a quantidade de pão de queijo vendida foi a metade da quantidade de pão francês vendido em quilogramas. Então, foi na segunda-feira, ó, venderam 60 quilos de pão de queijo e 120, é metade, na segunda-feira. Isso tudo tem a ver com tudo que viemos estudando, multiplicação, metade, tudo tem, os conteúdos estão se associando, certo? Certo. Bom, pessoal, eu tô percebendo que a aula tá ficando muito longa, então eu vou deixar litro e mililitro para a próxima videoaula e vou também deixar o conteúdo de geografia para a próxima videoaula, para a aula não ficar muito cansativa. Então, o terceiro ano é isso. Façam as atividades de língua inglesa, que a gente vai corrigir. Corrijam as atividades e quem não fez a página 39 vai fazer agora, que eu não vou corrigir, é uma correção individual. Eu quero ver como vocês vão se sair nessa atividade, combinado? Até a próxima videoaula, terceiro ano, tchau!